destaque no mês europeu de luta contra o cancro do intestino. Em direto a partir do Porto tenho Vítor Neves, que é presidente da Europa Colon Portugal, para falar sobre o cancro no intestino. Muito bom dia. Bom dia. Esta associação serve para alertar as pessoas para os perigos de um diagnóstico tardio? É verdade, é um dos nossos focos, é de facto a Europa Colon Portugal tentar informar a população em termos gerais das vantagens do diagnóstico precoce e das atitudes preventivas para esta doença, porque embora, como vimos na peça, existem 20 novos casos por dia, é uma doença que demora 6 a 8 anos a crescer e há formas dela ser controlada antes de chegar a um estado maligno. Portanto, se todas as pessoas com mais de 50 anos fizerem o rastreio, se tiverem em atenção os sintomas que muitas vezes esta doença evidencia, as ligações hereditárias podem atuar numa fase em que é perfeitamente controlada e não chega àqueles números que nós vimos. O que me está a dizer é que, se calhar, os sintomas surgem já num momento tardio para o tratamento? Muitas vezes é verdade. Por isso é que nós dizemos que o diagnóstico precoce é um facto que já devia existir. O rastreio de base populacional já existe em muitos países da Europa, em Portugal ainda não. A Europa Colon Portugal tem-se batido para que ele exista. É um rastreio que deve ser organizado, como, enfim, noutras patologias. Não é difícil, não é economicamente pesado. Aliás, não só o benefício dos custos sociais, como a poupança em termos económicos que esse rastreio pode trazer, porque os tratamentos destas doenças oncológicas num estado avançado são de certeza muito mais pesados do que o investimento que se pode fazer na saúde da população e também na detecção desta doença no estadio inicial. É verdade. Há ainda algum estigma em relação a este rastreio? Muita gente foge dele. É verdade. Mas há várias formas de fazer o rastreio. Aquilo que está a falar é da célula colonoscopia, que é uma forma, em tempo real, de um gastroenterologista ver o intestino no seu interior, mas tem uma grande vantagem. Para nós é um modo ideal de se fazer o rastreio ou o diagnóstico, porque se nesse ato forem detectados alguns pólipos, eles podem ser retirados na mesma ocasião. Se for outro tipo de rastreio, como, por exemplo, a colonoscopia virtual, como a pesquisa de sangue oculto nas fezes, o primeiro vai exigir, se forem encontrados pólipos, uma nova colonoscopia para eles serem retirados, e o terceiro não tem a eficácia, que é uma eficácia que ronda só os 50%, relativamente aos falsos negativos. Fiquei impressionada com a taxa. Metade dos doentes com cancro em Portugal, com cancro nos intestinos, acaba por morrer. Há uma grande diminuição na qualidade de vida com este tipo de tumor? É verdade, eu penso que em Portugal esta realidade, que é falecerem 10 pessoas por dia, ou mais de 10 pessoas por dia, quase 11, por esta doença, 7 mil casos novos todos os anos, é de tal forma gritante que nós estranhamos que ainda não haja, digamos, um grande movimento e, sobretudo, uma vontade política, deste e de outros governos anteriores, para que o rastreio de base populacional se implante. Veja os custos sociais que estas doenças implicam, os custos, de facto, no Orçamento Nacional de Saúde. Mesmo que não houvessem, de facto, as pessoas, a nossa sociedade, acho que uma das prioridades que deve dar é à forma das pessoas viverem, ao estado de saúde nosso e dos nossos filhos, e, portanto, eu acho que isto é um ato dramático, é uma necessidade premente, a eficácia do rastreio, porque, de facto, a grande diferença é, se o tumor foi encontrado cedo, a probabilidade de progredir a partir dos 5 anos é muito grande. Se ele for detectado num estado já muito avançado, é exatamente ao contrário. A probabilidade de passar dos 5 anos é muito fraca. Embora, eu também devo dizer que, felizmente, a medicina tem evoluído muito e há muitos tratamentos, e nós temos, aliás, o paciente que passou na peça é um deles, nós temos outros com 14 anos de sobrevida, portanto, há medicamentos, isto para as pessoas que estão a conviver com a doença neste momento, há medicamentos que chegam e conseguem estabilizar a doença durante muito tempo. Agora, de facto, há outras formas de o fazermos. E eu queria acrescentar o seguinte, uma das formas em que nós estamos a comemorar este mês europeu do cancro coloretal, ou cancro do intestino, é através da concretização de tertúlias e palestras, entre as quais uma está a desenrolar neste momento no IPO do Porto, onde tentamos informar a população em geral, sobretudo os pacientes e os familiares, que devem estar cada vez mais interessados no seu processo terapêutico.
eles devem perceber que tipo de tratamentos estão a ser sujeitos, enfim, porque há uma crise económica muito grande e pode haver, em alguns locais, alguma poupança que não esteja baseada numa parte científica, e os pacientes devem estar cada vez mais centrados na sua própria terapêutica, intervir, serem ativos, fazerem perguntas, estarem atentos aos tempos de início dos ciclos de radioterapia e de quimioterapia, estarem atentos aos intervalos com que devem fazer os diagnósticos complementares e, portanto, nós fazemos um apelo aqui aos pacientes para se, de facto, se interessarem pelo seu processo terapêutico e serem ativos de uma forma a estarem sempre esclarecidos daquilo que é melhor em termos científicos e com as outras variantes também, dos custos-benefício, para a sua doença. Serem parceiros do corpo clínico no tratamento desta doença, não é? Eu peço desculpa, mas não Serem parceiros do corpo clínico. Exatamente, não de uma forma reivindicativa, mas interessarem-se, porque nós todos sabemos que quando os pacientes estão motivados, esclarecidos e interessados no próprio processo terapêutico, a eficácia do processo terapêutico melhora, aumenta. E, portanto, estamos numa fase em que isso, de facto, é muito importante. E a outra área, se me deixar referir, é a própria prevenção. Esta doença, em termos de 10%, é via hereditária. Portanto, há 3 áreas de risco. A sintomatologia, se for evidente, e se for evidente não quer dizer que tenha que haver um tumor, quer haver que devem ir ao médico de família despistá-la. A segunda parte é a idade. A partir de 50 anos devem concretizar o rastreio. E a linha hereditária. Se as pessoas tiverem familiares do primeiro nível que tenham ou que tenham tido a doença, também devem fazer o rastreio. E, portanto, 5 a 10% esta doença vem pela via hereditária, os outros 90% vêm de uma atitude comportamental. Ou seja, está também na mão da população tudo fazer ou contribuir para que a própria prevenção desta doença e de outras deste tipo não se concretize. Ou seja, nós também temos que ser os cuidadores do nosso corpo e da nossa saúde. E esta doença pode-se diminuir a sua probabilidade grandemente se nós cuidarmos sobretudo da nossa alimentação e das nossas atividades físicas. A Europa Colon de Portugal tem um programa que está a executá-lo neste momento aqui nesta escola aqui em frente, Soares Reis, nos Salesianos do Porto e na Teixeira Lopes, que está com os alunos dos 11 aos 13 anos, o ano letivo inteiro, com políticas e com atitudes dentro da escola para que as crianças percebam as diferenças entre uma alimentação saudável, envolvendo os pais, de uma alimentação que lhes vai causar problemas no futuro. Já vamos chegar às 3.500 alunos e é um dos fatores que nós devíamos investir também muito em Portugal, é na prevenção, sobretudo na educação escolar nesta área. Porque é prevenção para o cancro dos intestinos, é prevenção para tantas outras maleitas do ser humano. Foi um gosto conversar consigo. Deixe-me só deixar-lhe ficar, a linha de apoio já tem corrido e a Europa Colon tem também disponibilizado, quer o programa de prevenção escolar, que é gratuito, quer um programa de apoio no domicílio aos doentes avançados, enfim, que já não haverá forma de reduzirem a doença. É um apoio através de uma equipa multidisciplinar que vai ao domicílio e acompanha o paciente e 2 familiares na área médica, psicológica, nutrição, assistência social, que agora cada vez é mais importante, e está em vigor e as pessoas só têm que contactar a Europa Colon, que nós temos a equipa à disposição. É uma boa notícia. Muito obrigada. Foi um gosto conversar consigo, Vítor Neves. Obrigado. Bom dia. Vamos falar